Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, uma sementinha a cada semana aqui na Web TV SDV, o canal do YouTube da comunidade Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e nessa semana trazemos para você mais um episódio que vai nos ajudar nessa nossa jornada de descoberta da nossa sexualidade e afetividade com São João Paulo II e a Teologia do Corpo, esse conjunto de catequeses sobre o amor humano. Nós estamos no segundo ciclo em que São João Paulo II vem nos convidar à redenção do coração. E nós estamos bem no contexto do Sermão da Montanha, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Jesus, e a tônica, digamos assim, desse Sermão da Montanha é a grande novidade, a boa nova do Evangelho. Em Mateus 5,17, eu queria ressaltar com vocês, vamos dizer assim, uma chave de leitura do Sermão da Montanha como um todo. Jesus nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. E mais à frente, quando Jesus vai tratar especificamente da moral sexual, da lei, naquilo que diz respeito aos relacionamentos e à sexualidade, em Mateus 5, 27, Jesus começa dizendo assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. A catequese de hoje, que é a catequese número 35, São João Paulo II vem trazer esse ponto-chave. O mandamento não cometerás adultério, que já era conhecido da grande maioria daquelas pessoas do público, digamos assim, que foi ouvir aquele pregador novo que apareceu como um novo mestre. A maioria, provavelmente, era de judeus, era de homens que já conheciam a lei e os mandamentos. Então, nesse ensino de hoje, São João Paulo II vai tratar sobre o que Jesus quer dizer e o que ele quer fazer, trazendo de volta, retomando o mandamento, ou seja, a lei de Deus, a lei de Moisés: não cometerás adultério. É bom enfatizar, como a Tatiana bem salientou, que os ouvintes de Jesus tinham, na sua grande maioria, conhecimento daquilo que Jesus falava. Aquilo não era uma novidade, principalmente quando Jesus se referia à lei. E a lei era algo muito importante para as pessoas daquela época, e a lei também para as pessoas daquela época era considerada como a base da justiça. Então era a partir da lei, e que se a gente for olhar para os nossos tempos, se espera também que a lei venha estabelecer e permitir que a justiça aconteça. E Jesus salienta um ponto muito importante ao dizer que ele não vem mudar essa lei. Essa lei continua tendo validade. Essa lei, ou essas leis, porque eram várias as leis, né, que tratavam desses assuntos, elas continuam tendo validade e continuam tendo a sua importância. Só que Jesus vem mostrar a validade e a importância dessas leis sobre um outro enfoque. Não só por aquele rigorismo da lei, aquele cumprimento total ao pé da letra, o que a lei dissesse, aquela vírgulazinha, aquela vírgula teria que ser seguida de forma como ela estava escrita. E Jesus vem dizer: olha, cuidado com o que a lei vem trazer para vocês, para que vocês não usem essa lei como uma forma de seguir e fazer com que a verdadeira justiça aconteça. Então Jesus faz um pouco esse paralelo entre a lei, efetivamente aquela letra da lei, rigorosíssima, com a justiça, a própria justiça de Deus. Então ele quer que com o cumprimento dessa lei se cumpra a verdadeira justiça, uma justiça que supere aquela justiça propagada e ensinada pelos
fariseus, pelos escribas, que era só uma justiça fundamentada no rigorismo da lei, sem que a graça pudesse acontecer, sem que a própria justiça de Deus pudesse acontecer. Porque Cristo, com isso, quer estabelecer um novo ethos. A gente já falou em vários encontros anteriores sobre o ethos, né? E quando a gente fala em ethos, a gente pode lembrar de ética, né? E ética remete a gente ao nosso comportamento, aquilo que a gente faz não só em relação a nós mesmos, mas aquilo que a gente faz em relação ao próximo, o nosso comportamento social. Então, essa lei tinha um reflexo na realidade social, mas também tinha um reflexo nessa realidade interna, que aí entra essa ética. O ethos é algo que precisa ser vivido internamente para que possa gerar os frutos externamente. Tanto que Jesus fala que ele veio dar pleno cumprimento à lei. Ou seja, ele veio para revelar e chamar a atenção dessa plenitude. Ou seja, da gente poder... Aquilo que é pleno é aquilo que é cheio, que é completo, que é perfeito, que foi feito até tudo que podia ter sido feito. Então, o que Jesus vem fazer é justamente a partir da lei que já existia, que já era conhecida pelo povo e que é uma lei que ele veio confirmar e não revogar, ele veio colocar num outro patamar, num patamar mais elevado e transcendente, que não se prenda só às aparências, mas que chegue verdadeiramente na essência. Mas com isso você pode talvez se perguntar, mas tem um momento em que os fariseus perguntam para Jesus sobre a tal carta de divórcio. Jesus também veio confirmar essa carta de divórcio, veio dar pleno cumprimento a essa carta de divórcio? Calma que a gente vai chegar lá, mas não, eu já te adianto a resposta que não. Porque Jesus não veio confirmar o divórcio, ao contrário, ele veio dizer que o adultério é pecado e que o adultério não deve ser cometido. Como a gente falou, todos aqueles ouvintes, ou a grande maioria, eram conhecedores da lei e sabiam que o adultério não deveria ser cometido, porque o adultério era pecado. É verdade. E aí, nesse ponto da teologia do corpo, São João Paulo II aproveita para explicar as origens dos apêndices, das brechas na lei, que o povo foi tentando encaixar ao longo dos séculos, começando desde lá de Abraão até aqueles dias. E isso é algo que a gente consegue entender muito bem, porque nos nossos dias, nas leis comuns, nas leis civis, a gente vive ouvindo falar sobre isso, sobre as tais brechas na lei, às vezes por causa de uma palavra que está ali ou de uma palavra que não está ali, então eu posso interpretar do jeito que eu quiser. De um suposto entendimento daquela palavra. Eu interpreto de um jeito, então eu acho que a minha interpretação é correta. Jesus vem repetir a lei. A lei o mandamento é: não cometerás adultério. Só que ao longo do tempo, os homens, e Jesus, inclusive, quando é questionado sobre o divórcio, ele mesmo fala por causa da dureza do coração, ou seja, não foi pela vontade de Deus, mas pela dureza do coração dos homens, ou seja, pelo pecado, foram começando a colocar alguns artigos extras na lei do não cometerás alguns incisos, adultério, uns incisos, né? Então, e aí São João Paulo II começa recordando o momento em que a poligamia começou a ser tolerada e permitida com a justificativa, ou seja, com a desculpa de ter uma prole numerosa. Sim, não podemos nos esquecer que ter uma prole numerosa era algo muito considerado naquele momento. E a gente tem que tomar o cuidado de não fazer uma avaliação daquela época com a realidade de hoje, nem o contrário. A gente precisa analisar a realidade daquela época com as características daquela época. Pense só em Abraão,
que recebeu a promessa de que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu ou as águas, a areia do deserto, as águas, enfim. Imagine um homem que não consegue ter filhos. Então, a partir desse primeiro desafio, aí a gente já começa a querer dar o nosso jeitinho, né? A gente vê que o tempo de Deus está demorando, a gente começa a se impacientar, então vamos dar o nosso jeitinho humano aqui. Não, já que Deus prometeu, então eu vou tentar ter um filho com a escrava da minha mulher. E ali a gente vê a primeira brecha na lei, não, porque Deus quer que eu tenha uma prole. Se nós olharmos as Escrituras, a gente consegue perceber de alguma forma que as próprias esposas consentiam nisso, né? Porque tinham essa visão além da realidade, vamos dizer assim, do adultério, porque focava lá na frente na conclusão, ou seja, na prole, no nascimento dos filhos. Na manutenção da descendência. Então a gente começa já a ver com Abraão essa primeira concessão. E aí, se Abraão pôde, aí já passa para Jacó. Que também. Jacó, né, também. E aí você vê uma reação em cadeia que vai desembocar depois. Primeiro, a justificativa era, não, precisamos garantir que a promessa de Deus se cumpra e precisamos ter uma prole numerosa. Então, quanto mais filhos, mais a lei de Deus, a palavra de Deus, mais o povo de Deus vai crescer. Só que aí lá na frente, pouco mais à frente, quando nós chegamos com Davi, Salomão, aí a gente já começa a ver que a justificativa, a desculpa, já começa a ser a concupiscência, a cobiça das mulheres, ou seja, a luxúria. E aí onde entra o que nós falamos há poucos minutos atrás. A lei, ela é adaptada, e há um termo utilizado pelo Papa São João Paulo II, casuisticamente. Então, o que acontece? Você não pensa em algo ideal e promulga, escreve uma lei para que aquele ideal seja mantido. Então, se a gente traz um exemplo para a nossa realidade social, matar uma pessoa injustificadamente, né, é um crime. Então, para que isso não aconteça deliberadamente, eu penso numa lei e digo, quem matar outra pessoa deliberadamente, sem nenhum motivo, só por razão de violência, de querer tomar alguma coisa do outro porque não gostou do outro, opa, isso está errado. Então vamos escrever uma lei, vamos promulgar uma lei dizendo, olha, não pode fazer isso, não pode matar uma pessoa injustificadamente porque isso é um crime. Então você pensa numa lei antecipadamente a algo que vai acontecer como forma de garantir. E o que neste momento, essas duas razões do adultério e depois da concupiscência, se diz que as leis foram casuisticamente usadas, porque foram pegas as duas realidades que você queria de alguma maneira proteger ou garantir que elas se perpetuassem, que eram as ações de concupiscência e o adultério, e vocês fizeram a lei em cima daquilo que você queria que fosse o que passasse a ser o correto. Exatamente. Ou seja, se Abraão pôde, se Jacó pôde, então todos podem. Você então, pega um caso específico e tenta expandir a linha de ação daquele caso para todos os outros. E o pior foi com relação aos reis de Israel, né, Davi e Salomão, que foi a utilização das leis para encobrir a concupiscência cometida naquele tempo. Então veja, né, como que a lei, se ela é mal interpretada, e aqui a gente entende quando Jesus diz que não veio abolir nenhuma lei, mas veio dar pleno cumprimento. Afinal de contas, a lei original era: não cometerás adultério. Ponto. Quando a gente começa, e isso, gente, você pode reparar até na sua vida, quando a gente começa a ter que dar e que buscar muitas explicações, muitos argumentos,
A verdade, ela é muito óbvia e muito simples. Então, quando alguém vier com você com muitas justificativas, muitos argumentos, muito blá, 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 desconfie, porque pode ser que, na verdade, essa pessoa esteja fazendo como os antigos faziam. Porque isso é, infelizmente, inerente da concupiscência do ser humano. A gente quer buscar essas brechas na lei, essas justificativas. E aí, vejam só que interessante. Ficou definido nesses incisos que foram sendo acrescidos na lei, não cometerás adultério, que adultério seria somente quando um homem toma posse de uma mulher que já era esposa de um outro homem. O adultério seria isso, um homem que cobiça, que tem relação carnal com uma mulher que já pertencia a outro homem, que já era esposa de um outro homem. Então você vê que cada vez mais você vai detalhando em muitas minúcias. Ou seja, você partiu o pecado do adultério em duas possibilidades. De não ser errado, de não ser contra a lei. Ou seja, se eu pegar uma mulher solteira para casar, então aí pode. Se eu pegar uma segunda e fizer a mesma coisa, uma terceira, também pode, desde quarta, que ela não seja casada com outro homem. E que ela passe a ser a minha esposa. Então, vejam como há uma adulteração da visão do adultério. É o adultério. Porque o adultério deixou de ser algo a partir do momento que eu tenho uma relação com uma segunda mulher, que não seja minha esposa. Mas se ela também for minha esposa, não tem problema. E as leis, casuisticamente, eram feitas para permitir que o homem pudesse ter a segunda, a terceira, a quarta, oficialmente, como esposa. Isso estava fora do campo do adultério. Só que Jesus não veio só para falar. Ele veio para viver e para mostrar na prática a verdadeira lei, que é a lei do amor. Aí vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 11, em que é levada a Jesus a mulher surpreendida em adultério. Nós não sabemos qual é o caso específico, a casuística, né? É porque ela era casada e traiu o marido com outro homem, ou é porque um outro homem veio até ela e o homem era casado? Nós não sabemos a casuística, mas nós sabemos que ela foi surpreendida em flagrante de adultério. Qual é a reação de Jesus? Ao lidar com aquela mulher, o que ele diz para ela? Vá e de agora em diante não peques mais. Ou seja, ele confirma que o adultério, seja qual for a situação em que aquela mulher estava, era de fato um pecado, uma transgressão da lei que ele não veio abolir, mas veio dar o pleno cumprimento. E ali a gente vê Jesus é a própria lei personificada. E ele vira para essa mulher e diz, vá e não peques mais. Ou seja, Jesus lida com a mulher recordando a origem da lei, não cometerás adultério. Só que quando a gente pensa em como Jesus lida com aqueles homens que vieram sedentos de sangue para trazer aquela mulher ali, para que se cumprisse a lei, com a multidão de homens que veio ali, Jesus não se vale da lei. Ele vai para um estágio acima e ele se vale, ele apela para a consciência daqueles homens. O que ele diz? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, a gente vê ali como Jesus, na prática, não só falando, não só fazendo o sermão da montanha, não só em discurso, como Jesus consegue conjugar a lei que está valendo, porque ele diz para a mulher, vai e não peques mais. E ao mesmo tempo, como ele consegue suplantar a lei de provavelmente aqueles fariseus, aqueles doutores, aqueles escribas
que queriam que a lei fosse cumprida, Jesus vai com eles muito acima da lei e apela para a verdadeira justiça, a consciência. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus mostra também com essa afirmação em direção àqueles homens que o pecado do adultério era pecado. Porque se eles traziam a mulher com a acusação de ela ser uma pecadora, e Jesus fala, quem não tiver pecado, Jesus não fala, quem nunca tiver cometido adultério, que atire a primeira pedra. Ele estaria equiparando o adultério cometido pela mulher com o adultério que poderia ser cometido por qualquer um daqueles homens. Mas ele sai do campo do adultério e ele vai para o campo do pecado. E ele mostra que aquele adultério é pecado ao afirmar isso para aqueles homens. Quem não tiver pecado, qualquer pecado, do adultério, mas de qualquer outro, de mentir, de trair, que atire a primeira pedra. Então Jesus vai efetivamente no ponto crucial, que é o ponto crucial da lei. E o que a lei previa? A lei previa o apedrejamento. Jesus também sabia que a lei, para a mulher que fosse pega em adultério, porque lembra que nós falamos, as leis veterotestamentárias, né, que o Papa São João Paulo II usa esse termo, as leis do Antigo Testamento, daí vétero, né, de Antigo Testamento, eram leis muito rígidas. E essas leis rígidas previam que a mulher seria apedrejada até a morte se fosse pega em adultério, se fosse pega pecando e cometendo o pecado do adultério. É a grande virada que Jesus fala, e a gente comentou isso em alguns encontros anteriores, que quais foram as primeiras pessoas a se retirar quando Jesus diz isso para os homens? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os idosos, os homens mais idosos, os homens mais experientes, foram os primeiros que começaram a se retirar. Provavelmente, os homens mais idosos, mais experientes, fossem os que mais tivessem mulheres, porque quanto mais idoso, a tendência, a chance de você ter mais tempo de se casar com várias mulheres é mais do que um homem novo, né? Ele pode também se casar com 30 de uma vez, mas quanto mais idoso. Então, como que o adultério, como que o pecado é algo constante na nossa vida, né? Desde os mais idosos aos mais novos. Mas é interessante a gente perceber como Cristo faz isso, e ele faz isso querendo corrigir os erros. Que erros? Corrigir o pecado para que eles não sejam mais cometidos por nós. E ele acolhe aquela mulher com uma infinita misericórdia, que ele nem quis saber. O testemunho daqueles homens também era válido. E o testemunho daqueles homens era válido por quê? Por causa da lei. A lei também previa que se dois homens denunciassem uma terceira pessoa e eles fossem de acordo com aquele mesmo discurso, os dois, aquilo já era uma acusação formal contra aquela pessoa, porque se dois ou mais dissessem, olha, aquela pessoa cometeu um pecado, estava valendo. E como eram vários homens, Jesus não teve dúvida, aqueles homens estavam dentro da lei denunciando uma pecadora. Então percebam que Cristo não altera a lei em nenhum momento, até a lei processual daquela época, que era a lei que previa a forma de denunciar um pecador público, que era o caso daquela mulher, continua sendo seguido, porque Jesus poderia questionar aqueles homens. O que vocês estão falando é mentira. É mentira. Como que eu posso acreditar? Mas Jesus seguiu a lei prevista também para a forma de acusar. Mas ainda assim, ele sai da realidade, da casuística da denúncia pura em si, e entra na consciência e nas consciências daquela mulher e daqueles homens, mostrando para eles: acusar alguém de ter cometido pecado, ter cometido o pecado, é algo que precisa ser corrigido e não cometido mais. Tanto que ele se despede daquela mulher, os homens todos já tinham ido embora, né? Que Jesus até fala, cadê todo mundo? Todo mundo já tinha ido embora, só resta aquela mulher, e ele fala para aquela mulher: vai e não peques mais. E nós podemos, no encerramento dessa reflexão de hoje, pensar em que na minha vida
eu posso também superar a letra da lei. O que eu posso fazer de melhor para que eu possa verdadeiramente sentir essa plenitude da lei de Deus, que não é uma lei que escraviza, mas que é o contrário. É uma lei que me liberta. É a loucura de Deus na nossa vida. Muita gente vê a lei como uma limitação, como uma privação da sua liberdade, da espontaneidade. Como eu posso, na minha vida, perceber a verdadeira liberdade que vem através da verdade, a verdade que Cristo veio trazer? O que eu posso fazer na minha vida, no meu dia a dia, nos gestos mais pequenininhos, nos menorzinhos? O que eu posso fazer para ir além da mera lei? Para fazer um pouco mais daquilo que simplesmente é o meu dever, aquilo que eu deveria fazer. Eu acho que fica essa reflexão para a gente pensar até o nosso próximo encontro, em que a gente vai continuar ainda nessa reflexão do Sermão da Montanha, não cometerás adultério, só que agora com uma análise de São João Paulo II de um outro ângulo. Então a gente espera a sua companhia, a gente espera também que você divulgue esse conteúdo curtindo e compartilhando esse link com outras pessoas também. Um forte abraço e fiquem com Deus.